para abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, para a nossa meditação nesta noite. Gálatas, capítulo 2, e o versículo 20, em nome de Jesus. Enquanto os nossos amados irmãos abrem esta Bíblia, quero pedir para que toda a igreja possa ouvir a palavra do Senhor com muita reverência e com muito temor. Como sempre eu gosto de falar, não ouça simplesmente só com seus ouvidos, mas com seus olhos e com seu coração aberto para tudo aquilo que Deus tem para falar com a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero reforçar um pedido para os meus amados irmãos, e aqui é uma admoestação para a igreja de Cristo antes da palavra do Senhor. Tenho percebido que nos últimos cultos os irmãos estão muito inquietos, estão sempre com o celular nas mãos, se levantam demais para estar no bebedouro, para estar indo ao banheiro. O momento da palavra é um momento de total reverência. O foco total é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos fazer isso, porque se nós queremos que Deus fale e esteja no nosso meio, sem reverência, Deus não vai estar no nosso meio, em nome de Jesus. Então, incline o teu coração nesta hora e neste momento. Quando nós saímos da nossa casa, nós já devemos sair de lá com o nosso coração inclinado para ouvir tudo que Deus vai falar para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Gálatas 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantos podem glorificar a Deus? Diga glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que com certeza você já ouviu em algum determinado momento da sua vida, no qual o apóstolo Paulo chega para a igreja de Gálatas e declara que já está crucificado com Cristo e que agora ele não vive mais, mas ele agora está vivendo sobre o domínio de Jesus, o domínio sobre o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui para mim e para você que a obra da salvação tem como uma coluna Jesus Cristo de Nazaré. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Todos que nós estamos aqui nesta noite estamos por causa de Jesus Cristo. Nós saímos das nossas casas nesta noite, não foi simplesmente para uma reunião. Nós saímos das nossas casas nesta noite para se encontrar com o dono da minha vida e com o dono da sua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nesta noite nós nos encontramos aqui porque Jesus Cristo, ele é digno de adoração desta igreja, porque ele é o dono desta igreja. Ele comprou a mim, comprou a você, e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo para mim e para você que sem o sacrifício da cruz do Calvário, jamais nós poderíamos estar participando deste momento tão sublime que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos participando de uma forma simbólica, mas cumprindo a ordenança de Jesus Cristo, que nós devemos fazer isso até que Jesus volte, fazendo isso em memória dele. Hoje nós estamos participando do corpo, do pão que simboliza o corpo, e do vinho que simboliza o seu sangue na cruz do Calvário, que foi derramado para purificar os meus pecados e os seus pecados. Paulo está dizendo: já estou crucificado. Paulo está dizendo: não existe redenção sem a cruz. A cruz foi necessária para o meu Senhor e
vida guiada pelo Espírito Santo do Senhor. E quantos aqui nesta noite são guiados pelo Espírito? Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo está falando que o nosso Salvador, ele foi crucificado em uma cruz. E aqui, com essas figuras de linguagem, Paulo está dizendo para mim e para você que uma vez quando Cristo passa a habitar, a morar na minha vida e na sua vida, uma vez que Cristo ele domina a minha vida e a sua vida, nós estamos crucificados com Ele. Aleluia! Nós estamos fazendo parte da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. É o batismo que Paulo fala para a igreja de Éfeso, que nós devemos participar desse batismo. Com esse batismo, irmão José, Paulo está se referindo que ao mesmo tempo que Jesus ele morreu, eu também, como filho de Deus, morri para o mundo. E à medida que Cristo ressurgiu, nós também ressurgimos para uma nova vida, agora guiados pelo Espírito e não mais guiados pela força do pecado, que outrora guiava a vida das pessoas que estavam sem Cristo. Bendito seja o santo nome santo do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, meus amados irmãos? Quando nós estamos crucificados por Cristo, não é mais a velha natureza que diz o que eu devo fazer. Quando eu estou crucificado com Cristo, eu recebo uma nova natureza. E essa nova natureza que habita em mim e que habita em você, em todos que fomos justificados, que nós fomos perdoados por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós recebemos essa nova natureza, nós não estamos mais sujeitos ao domínio do pecado. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós estamos agora inclinados a uma vida santa, de comunhão com Jesus, que busque glorificar a Deus. Como o próprio Paulo fala, quer comais, quer bebais, devemos fazer tudo para que Deus venha a ser glorificado. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Antes de estarmos crucificados com Cristo, a gente faz o que a gente quer. Depois que nós estamos crucificados com Cristo e passamos a viver com Ele, nós não fazemos mais as nossas próprias vontades, mas nós fazemos a própria vontade do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Nesta noite surge uma pergunta para mim e para você, uma pergunta para a igreja do Senhor. Você já crucificou o velho homem e agora vive os propósitos de Deus em sua vida? Ou será que nesta noite se encontra pessoas em que a carne ainda está reinando, a carne ainda está dominando? E aí tem muitas pessoas que fazem uso daquele versículo que diz
o nosso Salvador, Ele não quer ser somente o nosso Salvador. Quando nós aceitamos a Deus, Ele quer ser também o Senhor das nossas vidas. Quando nós aceitamos a Deus, Ele quer ser aquele que vai governar a minha vida e que vai governar a tua vida, para a honra e para a glória e louvor do santo nome do Senhor. Irmão, o que significa estar crucificado com Cristo? Estar crucificado com Cristo significa abandonar as velhas práticas do velho homem que habitava em mim, que habitava em você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe disso. Dentro de cada um de nós habita duas naturezas. Uma natureza caída, uma natureza adâmica. O velho homem que está inclinado para o pecado, que está inclinado para as práticas imorais, que está sempre em busca dos prazeres, dos desejos. É por isso que nós estamos vivendo hoje em uma sociedade hedonista, em uma sociedade que está cada vez mais promíscua, em uma sociedade que está cada vez mais relativizando o que é certo, o que é correto. Mas aqui dentro dessa cidade, aqui dentro desse bairro, tem um povo que foi comprado com o sangue de Jesus e que foi liberto da opressão e do domínio do pecado. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Hoje em dia, a classe política e muitos intelectuais falam de liberdade, porque eles podem fazer tudo, e eles falam que o Evangelho é uma prisão, porque quando você aceita Jesus, você tem que abrir mão de várias coisas, e essas coisas, segundo eles, são coisas boas, e aí você começa a viver uma vida sem graça, uma vida careta, uma vida mais ou menos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta hora, neste momento: aquilo que eles chamam de liberdade não é liberdade. Aquilo que eles chamam de liberdade, na verdade, é libertinagem, porque eles querem atender os próprios desejos carnais. Eles não têm pudor, eles querem a qualquer hora, a qualquer momento, mergulhar nos seus desejos pecaminosos. Mas eu e você somos verdadeiros livres, somos verdadeiramente livres, porque a palavra do Senhor diz que nós já estamos livres, porque a palavra do Senhor diz: se Cristo nos libertar, verdadeiramente vocês são livres. E eu tenho certeza que nesta noite aqui se encontra uma igreja que foi liberta através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Eu e você, através dessa liberdade que Cristo nos dá, nós dizemos não para o pecado, nós dizemos não para o mundo, nós dizemos não para os prazeres, para os momentos de prazeres que distanciam a pessoa de Deus. Por quê? Porque agora nós temos Deus habitando na minha vida e habitando na sua vida, controlando a minha vida e controlando a sua vida. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. E quando Deus controla a minha vida, e quando Deus controla a sua vida, a gente não vai ser mais escravo do pecado, nós não vamos ser mais escravos de Satanás, nós não vamos ser escravos mais dos desejos carnais. Sabe por quê? Porque Cristo entrou, e quando Cristo entra na minha vida, entra no meu ser, Ele vai tirando tudo que não presta, Ele vai limpando e tirando toda a sujeira, para que fique somente aquilo que exalta e glorifica o nome santo do Senhor. É por isso que o texto da ceia diz: examine-se o homem, pois a si mesmo, então coma e beba deste cálice.
sobre o domínio do Espírito Santo, acontece algo na minha vida e na sua vida. Em primeiro lugar, o que acontece? A morte do velho homem, queridos amados irmãos. Romanos 6, versículo 6. Ouça, por favor. Sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Eu disse para você recentemente aqui, aquela expressão que Paulo fala: quem me livrará do corpo desta morte? Que ali significa um costume romano, que antigamente, quando uma pessoa matava outra pessoa, aquela pessoa que matava era punida, tendo o corpo da pessoa que morreu amarrado ao seu corpo. O que acontecia? O corpo da pessoa que morreu, ele se decompunha, ele ia se decompor junto ao corpo daquela pessoa que matou, e aquela pessoa ficava ali na prisão, em uma masmorra, e depois de alguns dias, aquela pessoa também, pela decomposição do outro corpo, ela também vinha morrer. Ou seja, aquela pessoa que matou, ela morria através da decomposição do corpo que ela matou. E aqui quando Paulo diz assim: sabendo isso que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Quando a pessoa estava lá, com o corpo da pessoa morta, atada ao corpo dela, ela não tinha como escapar. Ela não tinha como tirar o corpo da outra pessoa dela. Por quê? Porque ela não tinha mais o que fazer. Ela só poderia aguardar o momento dela realmente morrer através da decomposição do outro corpo. É isso que Paulo está dizendo aqui para mim e para você, em Romanos 6, versículo 6. Para que o corpo do pecado fosse desfeito. O homem sem Deus estava perdido, estava totalmente condenado, não tinha nada o que fazer. Mas Jesus vai para a cruz e dá para mim uma nova história, dá para você uma nova saída. Aleluia. O jugo do pecado foi desfeito. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Igreja, adore ao Senhor, porque nós somos livres. Jesus nos libertou. Mas infelizmente tem pessoas que querem ressuscitar o velho homem. Hoje em dia quase a gente não vê, mas eu tenho certeza que você se lembra da carroça. A carroça, ela tem um instrumento aqui que bota sobre o boi, chama jugo. E aí o que acontece? O boi bota aqui e o boi vai puxar para a carroça. E tem muitas pessoas que foram libertas desse jugo do pecado, e eles querem fazer o velho homem ressuscitar. E o que é que eles fazem? Eles vão até a fonte do pecado, botam o jugo novamente para viver uma vida de escravidão por Satanás. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: uma vez que nós fomos libertos, nós não podemos voltar para o mundo. Porque o mundo não tem nada de bom para mim, o mundo não tem nada de bom para você. Bendito seja o santo nome do Senhor. O pecado não deve reinar nos nossos corpos mortais. Pelo contrário, nós devemos fazer aquela oração de João Batista: que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça, que Deus seja o Deus que seja glorificado na minha vida e na sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo, ele é sagaz. O inimigo, ele vai sempre tentar de uma forma para que eu ou você venhamos a tropeçar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando o pecado bater nas nossas portas, ele não vai encontrar brecha. Sabe por quê? Porque nós não vivemos mais para o mundo, mas agora nós estamos vivos para Deus. Nós estamos crucificados com Jesus. Versículo 12 de Romanos 6: não rei
portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas próprias concupiscências. Tiago, ele diz que ninguém pode dizer que tem de Deus é tentado. Tiago diz que ninguém pode dizer que Deus é tentado, porque cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. A concupiscência é os desejos carnais, lascivos, é o desejo do pecado que vai invadindo a mente daquelas pessoas que não são espirituais. Porque aquelas pessoas que não são espirituais, elas não têm o capacete da salvação, e elas estão desprotegidas. O inimigo vai lançando dardos, vai lançando flechas, e daqui a pouco aquela pessoa está pensando no pecado, ela consuma o pecado. Por quê? Porque são pessoas que estão deixando o pecado dominar a vida delas. Nós não podemos deixar o pecado dominar a minha vida e nem dominar a sua vida. Outra coisa, o versículo 13 diz assim: nem tão pouco apresentai os vossos corpos ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redimidos dentre os corpos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O meu corpo agora não é um corpo que vai glorificar Satanás. O meu corpo e o teu corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo agora serve ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o versículo 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, muito importante para a nossa caminhada cristã. Nós estamos agora no tempo da graça. Nós não estamos mais sobre a lei. A lei, as pessoas acham que a lei era severa, mas a graça ela é muito mais rigorosa do que a lei. Porque antigamente na lei, para o homem pecar em adultério, ele tinha que desejar a mulher, ele tinha que se relacionar com a mulher, melhor dizendo. Agora na graça, não basta ele simplesmente se relacionar com a mulher para ele cometer o adultério. Jesus, ele disse que se com a intenção impura tu olhar para uma mulher, você já adulterou no seu coração. Ou seja, é como Paulo diz: por acaso nós faremos mau uso da graça para pecar deliberadamente? De maneira nenhuma. Eu estou na graça não para pecar, eu estou na graça para nunca mais pecar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Existe uma diferença da vida de uma pessoa que é dominada por Deus e que é cheia do Espírito Santo. Eu já vou fazer uma aplicação rapidinho para você entender. Vamos lá. Nós estamos em um momento que todas as pessoas elas sempre querem fazer dietas e outras coisas mais. E quando você está fazendo a dieta, às vezes você está em um aniversário, uma coisa desse tipo, vem uma comida deliciosa, e aí você sabe que por causa da dieta você não pode comer, porque senão você vai quebrar a dieta. Fica se abstendo do refrigerante e outras coisas mais. Ou seja, você tem o compromisso de perder alguns quilos. Da mesma forma, é no mundo espiritual. Não é porque eu e você estamos agora em Cristo que o inimigo vai deixar de oferecer os manjares dele para mim e para você. Mas quando nós estamos em Cristo, o manjar do inimigo vai passar na minha frente e nós vamos dizer: não quero, não faz mais parte da minha vida, porque agora eu estou sentado na mesa do Cordeiro e nada eu posso trocar, nenhuma iguaria que o mundo oferece eu devo trocar pelo banquete que o Senhor tem para mim e para você. Nós estamos entendendo, digam amém. Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados irmãos, infelizmente hoje em dia nós estamos vivendo em um momento em que muitos da igreja estão amando demais o mundo e estão deixando
infelizmente nós estamos vivendo em um momento, meus amados irmãos, que muitos da igreja estão vivendo mais para o mundo do que para Deus. Estão colocando o mundo sempre em prioridade. Mas para mim, para você, a prioridade não é mais o mundo. Para mim, para você, a prioridade é Jesus Cristo de Nazaré. O mundo ficou para trás e agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Agora o Cristo que nós servimos deve controlar a minha vida, deve controlar os nossos pensamentos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Para nós finalizarmos, queridos e amados irmãos, este momento, outra característica de um homem que realmente está crucificado em Cristo Jesus é exatamente viver para Deus e buscar viver uma vida de santidade. Gálatas 5, versículo 24 diz: e os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se uma pessoa não se firma nos caminhos do Senhor, não é porque ela deve dizer que a carne dela é fraca, não. É porque ela não está buscando se revestir do Espírito Santo de Deus para dominar a sua vida. Porque como o texto que eu acabei de ler está dizendo, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Porque quando nós estamos crucificados com Cristo, na hora que vem um desejo impuro, o Espírito Santo alerta a minha vida e a tua vida e vai dizer: ei, tu não pode mais fazer isso. Isso era no passado. Hoje em dia tu é livre, tu é liberto, tu precisa glorificar o nome do Senhor que tem o controle da tua vida. Bendito seja o santo nome do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo vai fazer eu e você lembrarmos que hoje nós estamos mortos para o mundo e nós vivemos agora para uma nova vida que Cristo tem preparado para mim e para você. E essa nova vida que Cristo tem preparado para mim e para você, nós vivemos uma vida reta, uma vida pura, uma vida limpada, uma vida de santidade com Deus. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. O mundo pode oferecer o que oferecer para mim e para você, mas nós não seremos atraídos pelos banquetes que o mundo oferece para mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é um chamado para que nós possamos em cada dia, cada momento, deixar Cristo governar a minha vida e a sua vida. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. E abandonar tudo que venha nos fazer distanciar de Deus. Se eu e você cometamos alguma falha, peça perdão, abandone, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu vou dizer mais uma vez para você: a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está falando para a igreja do Senhor: não importa qual foi o pecado que tu cometeu, o Espírito Santo perdoa. Se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar. Aleluia! Porque não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga